CJ1000. Olá, e hoje nós saímos do estúdio, estamos nessa praça tão especial para a União da Vitória, que você com certeza, se é união vitoriense ou já esteve por aqui, passou pela Praça Coronel Amazonas. Mas você sabe qual é a história dessa praça? O nosso repórter Lucas Pollack foi conversar com o Padre Silvano, que contou um pouquinho mais dessa história. A praça é muito conhecida por moradores das cidades irmãs. É um centro de atrações com belas paisagens e um ótimo local para uma boa prosa. A praça é um lugar central de um bairro, de uma cidade e naturalmente que tem o objetivo social de reunir as pessoas, ser um ponto de encontro, um ponto de referência. E normalmente ao redor das praças nasceram centros de cidades. E aqui a União da Vitória não poderia ser diferente. Em 1917, o governo do Paraná resolve modernizar o centro de União da Vitória, porque no acordo com o governo de Santa Catarina de 1916, perdeu-se o centro histórico, o centro comercial para Porto União. Então o governo projetou essa praça, que ela de certa forma imita a Praça Central de Paris. Se observar, ela tem 6 ângulos, 6 lados, e de cada ângulo sai uma rua em direções opostas. E ao redor da praça, que foi dada o nome de Coronel Amazonas, que era o prefeito da época, aliás, o fundador da cidade. Durante 4 mandatos, Coronel Amazonas governou a cidade de União da Vitória. E o governo também construiu ao redor desta praça uma igreja, que hoje nós chamamos a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Construiu a prefeitura, mandou construir também a escola, que hoje é a Escola Serapião, e também o Hotel Paraná, que não existe mais. A história da praça tem uma curiosidade que muitos não sabem, pois houve algumas intervenções em ser a área central da cidade. A configuração atual da Praça Coronel Amazonas, ela foi feita pelo prefeito José Cleto. A gente pode inclusive ver no monumento, em 1949, mas a Praça Coronel Amazonas ela é muito mais antiga, de fato remonta ao ano de 1917. E quando a praça foi feita, ao redor dela nasceram os edifícios mais importantes para o funcionamento de uma cidade, que é a prefeitura, a escola, a igreja e o hotel. Pouco tempo depois, Manuel Ribas se torna interventor do estado do Paraná e ele, me parece que conta a história que ele teve um litígio político com o Coronel Amazonas, e ele então fez a Avenida Manuel Ribas, que termina na Ponte do Arco, e depois da Ponte do Arco não tem mais nada, a não ser o morro, e trouxe comerciantes plantando na Avenida Manuel Ribas para descentralizar a Praça Coronel Amazonas, sobretudo para tirar a força política que o Coronel Amazonas exerceu sobre a nossa cidade de União da Vitória. Com o passar dos anos, a histórica Praça Coronel Amazonas teve algumas mudanças. O mapa geográfico do país foi uma das belas obras que foi retirado do centro da praça. Então, nesse local onde eu me encontro agora, existiu um mapa do Brasil, porque o Coronel Amazonas ele foi, além de uma personalidade importante para a União da Vitória, ele é o fundador da nossa cidade, ele também lutou na guerra contra o Paraguai, na famosa Guerra da Tríplice Aliança, da qual ele retorna como sargento. E claro, em sua homenagem, então, ele também trabalhou muito na resolução da questão das fronteiras entre Brasil e Argentina. Então, em sua homenagem também foi feito um mapa do Brasil para dizer que o Coronel Amazonas, além de ser uma grande figura da União da Vitória, era um grande cidadão, alguém que contribuiu pela construção do nosso querido Brasil. E continuando a falar sobre a Praça Coronel Amazonas, hoje estreia um quadro muito bacana, Se Essa Rua Fosse Minha. Quantas vezes você já não passou por algumas ruas daqui da cidade e não sabia quem eram os donos dos nomes dessas ruas? Hoje nós começamos justamente com o Coronel Amazonas, neste quadro Se Essa Rua Fosse Minha. Coronel Marcondes Amazonas. Se confunde o seu nome com o desenvolvimento, com a história de União da Vitória. A sua garra, a sua determinação, o ser, o homem, o político, aquele que visualizou uma cidade melhor,
aquele que se preocupou em trazer novidades, principalmente quando viu, através do nosso grandioso Rio Iguaçu, a possibilidade de transporte fluvial e trazendo o cruzeiro, a embarcação que deu início a tantas outras para o transporte fluvial de mercadorias. Mercadorias essas que abasteciam toda a região. Como o Coronel Amazonas veio de Palmas, ele sabia da necessidade desses produtos, principalmente o sal, pelo fato da questão do tropeirismo, que foi um marco na nossa região. Vamos conhecer um pouco dessa história, conversando com a sua tataraneta. Vamos conversar com Ana Cláudia Marcondes Amazonas. Além dele ser meu tataravô, né, como já dito, ele foi um grande pioneiro aqui na cidade. Também foi empreendedor e um grande político. Está dentro do espírito dele, né, um empreendedor, um visionário. Tendo em vista, né, o Rio Iguaçu, ele começou a investir em transporte fluvial. E um dos primeiros vapores, né, foi o cruzeiro. Ele era proprietário da fazenda Passo do Iguaçu, que agora é, na verdade, a margem direita do Rio Iguaçu. Hoje, no distrito de São Cristóvão, é localizada a casa dele. Essa casa estava localizada na fazenda Passo do Iguaçu. Estamos na cidade de Porto União, estado de Santa Catarina. E estamos na rua Coronel Amazonas. Na verdade, é uma continuidade do início da nossa reportagem. Nós sabemos que quando da divisa de limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina, se criou um novo município que é Porto União. E Porto União, em respeito à personalidade de Coronel Amazonas, manteve o nome da rua Coronel Amazonas. Por quê? Porque exatamente onde estamos existia o palacete do Coronel Amazonas. Aqui do alto ele observava todo o movimento fluvial, observava o movimento das tropas, enfim, tinha o controle no sentido de um administrador. Portanto, a gratidão do município de Porto União em manter o nome da rua Coronel Amazonas aqui em Porto União. Na Guerra do Contestado, meu tataravô, Coronel Amazonas, também teve participação, principalmente na construção da pista dos aviões. Às vezes, quando a pessoa me conhece pela primeira vez, já me pergunta se eu tenho uma relação com o Coronel Amazonas, o que ele foi meu. Aí eu falo que foi meu tataravô, foi um empreendedor, um pioneiro aqui da cidade. E isso me deixa muito honrada de saber que eu carrego comigo um sobrenome desse, de um cara tão importante na nossa cidade, né? Ele tem também uma grande homenagem em Curitiba. E pelo fato de eu morar aqui do lado, né, eu passo aqui todos os dias e não tem como eu não olhar a escultura dele e ver as homenagens que foram feitas para ele, né. E tudo serve de exemplo, né, e referência para aqueles que lutam, né, para uma cidade melhor. Que sirva também de exemplo, né, para os nossos governantes, para deixarem alguma coisa, assim como meu tataravô deixou. E no decorrer da semana você confere a continuação desse quadro Se Essa Rua Fosse Minha. Eu já adianto que tem a história da professora Mazília, professor Cleto, Domício Scaramella, tá muito bacana, contando sobre essas personalidades que marcaram a nossa região. E neste fim de semana, no dia 25, teve a Copa Grilo Jet Ski, que foi organizada pela Unidade Náutica. Olá, Andressa, e uma das atrações que mais movimentou o fim de semana em União da Vitória foi a Copa Grilo Jet Ski,
que reuniu centenas de pessoas aqui no Parque Ambiental. E o parque, que passou por muito tempo sem nenhuma atração, iniciou com um grande evento de esporte radical. Quanto mais evento uma cidade faz, mais movimentação econômica, mais visibilidade ela vai ter na região, no estado, no país. Nós queremos sim posicionar a União da Vitória como uma das capitais nacionais do esporte radical e hoje é um bom primeiro passo para isso. Eu estou orgulhoso e emocionado de estar aqui no Parque Ambiental, que eu vi abandonado. Eu vi entristecido ele sem ninguém cuidar nesses anos para trás e em 3 meses a nossa equipe, não eu, não o prefeito, mas a população de União da Vitória está aqui prestigiando e dizendo: nós amamos o Parque Ambiental, nós temos orgulho desse espaço da cidade que é diferente de todas as outras. Nós temos aqui a Ponte do Arco, que é um cartão postal da cidade, e estão fazendo um evento aqui que dá inveja a muita cidade. Extremamente organizado, complexo para se fazer e nós tivemos bastante trabalho, mas com certeza o prazer de ver esse evento dando certo e as pessoas aqui se divertindo. E eu estou aqui junto com o Henrique para mostrar que é o dia da família. A família tem que vir para o parque, tem que aproveitar a cidade e viver e praticar a união da Vitória. A união de várias pessoas fez com que o evento fosse de grande sucesso. Uma interação entre as diversas entidades aí, a unidade náutica, a prefeitura municipal, todos interagindo para ter um espetáculo maravilhoso hoje. A gente vê esse rio maravilhoso que por muito tempo não foi explorado e é o primeiro passo, na verdade, para a gente reativar o esporte náutico, o esporte de competição, o esporte de aventura. E uma das principais atrações foi a apresentação do campeão mundial amador de jet waves e 2 vezes o terceiro melhor do mundo no esporte de flyboard. Bom, o flyboard foi um equipamento criado por um francês, Frank Zapata, fazem uns 6 anos por aí, mais ou menos. E eu comprei esse equipamento faz uns 2 anos, 2 anos e meio por aí. E aí comecei a brincar com ele, né? E como é uma coisa meio diferente, quase não tem aí no país esse equipamento, aonde vai a galera gosta muito. Eu iniciei com jet ski fazem uns 20 anos. Eu sou aquele cara que quando tinha o timinho de futebol, ia escolher, ninguém queria, sobrava, ou era goleiro, ou era gandula, vôlei, basquete, nem pensar. E no jet ski eu me dei bem, foi uma coisa que comecei a brincar, me dei bem, aí comecei a brincar com jet ski em pé, fazer manobras. Aí comecei a participar de campeonatos estaduais, fui tetracampeão catarinense, campeão paulista, sul-brasileiro. Consegui me qualificar também para o Mundial em Lake Havasu, onde fui representar o Brasil, onde tinha mais 19 competidores, campeões mundiais de outros países, né? E fiquei 2 vezes em 3º lugar, as 2 vezes que fui lá. Uma outra competição que teve foi Jet Waves, por ter facilidade de fazer manobras no liso, né? Na onda facilita um pouco, eu consegui também fui campeão mundial amador em 2004, 2005. A população lotou o Parque Ambiental, que estava desativado há anos. Impressionou até mesmo os competidores, que gostaram da presença das centenas de pessoas. Eu achei bem bacana, eu vi que o povo é um pouco carente aqui de entretenimento. E essa mudada que a prefeitura deu aqui, modificou aqui para o pessoal ter mais acesso, ficar mais à vontade. Para nós também, para colocar os equipamentos, foi fantástica. Você pode ver o tanto de gente que veio aqui hoje, e isso para a gente, que é piloto também, é legal, é gratificante, porque a gente vem aqui, brinca e tem o pessoal aqui que curte, então anima, fica bem animado, tá bem bacana mesmo. Muito legal a iniciativa do pessoal. A juventude marcou presença no evento. As famílias levaram até mesmo seus animais de estimação para o parque. Outra atração foi o passeio de barco pelas margens do Iguaçu. Na embarcação, o comandante navegou até a divisa do estado e explicou toda a história das 3 pontes históricas das cidades irmãs. E no próximo bloco eu volto com mais eventos que marcaram o fim de semana aqui em União da Vitória. Estamos apresentando TJ1000.